Oi, oi, oi! Bem-vindos a mais um episódio do CalmaCast, um episódio muito especial, não que os outros não tenham sido, né? Mas esse episódio vai ser um pouquinho diferente. Eu sempre tento trazer pra cá alguns temas, né, da vida profissional de mulheres e de pessoas, e a maternidade vai acabar sendo o fio condutor que vai costurando esses assuntos. E hoje eu resolvi fazer o contrário. Convidei as minhas queridas amigas Josi e Gabriela para a gente bater um papo com calma, leve, descontraído, não sobre uma pauta específica, mas sobre as dores e delícias, né, da maternidade que nós compartilhamos, né, tanto diariamente. Então, somos amigas, temos um grupo no WhatsApp e ficamos divagando, né, por muitos áudios e às vezes a gente ainda fala, desculpa o podcast, com áudios longos. E eu falei, então, quem sabe, vamos trazer aqui pro CalmaCast, né, esse trio aí pra bater um papo com calma. Gurias, muito obrigada por terem, né, topado esse desafio. A Josi já esteve aqui, né, em um outro momento. Focamos na saúde mental, né, Josi? Não que maternidade não fosse o nosso assunto também, mas hoje a gente pode deixar o lado profissional um pouquinho de lado. Obrigada por ter aceito novamente. E Gabi, né, também bem-vinda ao CalmaCast. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade. E bora bater esse papo que eu tenho certeza que vocês têm muito a compartilhar. Vamos começar se apresentando, então. Quem é a dona Gabriela? Gabriela, sou advogada de direito de família, né, e sucessões. Sou mãe do Rafael, esposa do Roberto. Tenho uma família grande. Criei praticamente meus irmãos gêmeos menores. Então, né, para mim, a maternidade, o maternar começou cedo, assim, essa coisa. E eu pensei, quando eu for mãe vai ser fácil, porque eu já criei gêmeos junto com a minha mãe, eu tô ali. E aí foi bem diferente, assim. Mas é isso, né, uma mãe em busca de sempre melhorar, mas nunca de ser perfeita, pelo amor de Deus. Muito bom, muito bom. Josi, mãe da Lua. Pois é. Fran, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer ter participado da outra vez como psicóloga, né? E agora eu estou me colocando aqui muito como mãe, né? Nesse lugar, né, de maternidade, discutir tudo que envolve, né, dentro das possibilidades da maternidade. Então, né, também sou psicóloga, sou mãe da Lua, sou casada com o Anderson, filha do Sarará, filha da Madalena. Sempre cito que eu sou do Pestano, isso diz muito sobre a minha identidade, sobre todas as coisas que eu acredito, sobre a forma como eu enxergo o maternar na sociedade. Perfeito, perfeito. Gurias, eu acho que a gente vai ter muitos viés, né, diferentes aí pra abordar, mas hoje tava vindo pra cá e vi um post no Instagram, que é uma coisa que a gente já conversou muito no nosso grupo, né, que é em relação a em que momento a gente consegue curtir os nossos filhos, né? E, ao mesmo tempo, dar conta da demanda e da logística da vida. E aí tem da vida deles, né? Ou seja, prepara a lancheira, né? O horário do banho, o antibiótico, se tá com otite, enfim, né? E mais aproveitá-los e, ao mesmo tempo, também a nossa vida como um todo, né? Profissional, enquanto mulher, enquanto esposas e filhas e amigas e por aí vai. E aí eu acho que já pode ser o nosso pontapé inicial, assim, né? Em falar um pouquinho desse tempo. O nome do podcast é o CalmaCast, né? Que tudo vem da minha casa com alma, mas também com calma, né? E como que a gente vê essa relação do tempo, que hoje em dia ele escorre pelos dedos de todo mundo, tá todo mundo cansado, tá todo mundo na correria, né? Vamos começar falando um pouquinho, acho que, sobre isso. Bom, eu posso dar um depoimento relacionado ao que a gente começou a viver aqui. Porque no início da maternidade, no puerpério, ali eu tinha muita preocupação em recuperar o meu eu. Eu não posso ser sua mãe, eu tenho que ser a Gabriela também. Eu não posso ser sua mãe, eu tenho que ser a Gabriela também. Depois o tempo vai passando, a gente vai tendo outros desafios. E aí foi com vocês, foi através das nossas conversas que caiu uma ficha enorme no Halloween, né? Que eu falei para vocês. Que eu era segunda já, dia de fantasia, e faz as lembrancinhas, e faz isso, faz aquilo. E aí a Josi falou, pois é, e a Lua não conseguiu né, a fantasia de caveirinha e tal, e a gente nem pôde curtir. Quando a Josi falou essa palavra, caiu uma ficha gigante. Para mim pode parecer uma coisa corriqueira, mas eu não estava curtindo nada daquilo. Eu estava totalmente no automático.
É bem isso, vendo o lanchinho, comprando no centro a cestinha do Mandando Halloween. áudio ao mesmo mandando tempo. isso, e gurias já viram isso. Eu não sei. E assim, eu nem vi direito se ele estava fantasiado ou não, se ele estava curtindo. E aí, depois que eu falei com vocês, eu cheguei na turminha deles e eu disse, eu vou assustar vocês. Aí aquilo me trouxe de volta pro mundo, assim. Até me arrepio de falar, porque eu tava fora, eu tava totalmente fora. E desde essa conversa, eu tenho tentado muito, assim, mudar esse padrão. Tá, não assim forçadamente, porque às vezes não dá mesmo, tá na loucura mesmo, tem horário, tem almoço aqui, mas assim, o que eu tô curtindo disso tudo, da escolinha, da fantasia? Ele tá com 3 anos, o tempo tá passando, um monte de palavrinha, e eu vou ficar só preocupada com a logística? Quando é que eu vou curtir o motivo pelo qual a gente tem filhos, sabe? Perfeito, perfeito. Eu acho que é exatamente sobre isso, né, Joyce? É super desafiador, assim. Eu me vejo, né, nesse lugar de desafio, sempre me coloco muito também como alguém que também encontra dificuldades em alguns momentos de conciliar todas as demandas. De conseguir pensar que eu decidi ter uma filha, que ela foi muito desejada. E que não pode ser, né, não deveria ser um problema a gente conciliar os nossos compromissos. É uma pena, de uma certa forma, que o trabalho nos consuma tanto, que as demandas externas nos consuma tanto e que tire, de uma certa forma, a beleza de momentos que não vão voltar. Eu me pego pensando no quanto é bacana construir, né, um Natal, uma ceia. Mas é construir o Natal e a ceia, ou o bacana é ver ela tentando colocar milimetricamente a fitinha naquela bolinha, que vai demorar vários minutos, e eu já tô atrasada, mas eu não posso tirar a beleza daquele momento. E que é lindíssimo, sabe? Por mais que nós tenhamos esse entendimento, o quão desafiador é, muitas vezes, se desvencilhar de uma sociedade que nos cobra o tempo inteiro, que nos exige o tempo inteiro, sermos produtivas, nos encontrarmos também enquanto mulher, porque foi como a Gabi disse, né? Também em que momento eu vou me encontrar? Eu estou num processo. Não sei se vai acontecer quando ela tiver 5 anos, nem sei se vai acontecer e nem é mais uma expectativa. Mas o quanto ter consciência da importância de apreciar cada momento dentro das possibilidades é fundamental. Sem nenhuma idealização, mas dentro do que realmente é possível. Perfeito, gurias. E eu acho que isso é uma coisa meio que geracional também, né? Eu fico pensando um pouco nas nossas mães, que acredito que todas elas tenham mais ou menos a mesma faixa etária, um pouquinho mais ou menos, enfim. As nossas mães foram de uma geração que a mulher precisava sair de casa, precisava conquistar uma independência financeira, né? Então, assim, a gente já conquistou isso há horas, né? E a gente tá fazendo o reverso disso, assim, né? A gente já entende que, sim, a gente precisa trabalhar muito, sim, né? Para pagar as contas, obviamente, né? Para dar a vida que a gente almeja para os nossos filhos. Porém, o tempo de qualidade, ele é tão importante quanto qualquer outra atividade, né? Então, antes se falava assim, imagina tirar uma folga para passar o dia com o filho, que absurdo, né? Coisa de preguiçosa essa mãe, né? Não, a gente já entende que isso a gente pode, sim, dentro da nossa rotina. Daqui a pouco a Josi, lá dentro da agenda dela, a Gabi, a mesma coisa, né? Olha, segunda-feira à tarde vou me permitir. Porque às vezes é sábado de noite a gente também tá trabalhando. Às vezes é domingo de manhã a gente também tá trabalhando, né? Escrevendo um prazo, uma coisa, ninguém sabe. Então, assim, então também a nossa geração, ela já entende que isso faz parte e é importante para nossa saúde mental também, né? Porque também pais saudáveis vão criar, né, crianças saudáveis. E eu penso muito nisso, assim, nesse tempo de qualidade, né? Hoje a gente levou as gurias de manhã cedo para a escola, né? Passaram o dia lá. E nós indo, assim, no caminho, eu falei pro Leandro... Foi uma correria para sair de casa, porque assim, ó, prepara 2 lancheiras e as 2 estão tomando antibiótico, tem que dar os remédios antes, e aí tem que pentear o cabelo, né? Então, assim, foi aquele protocolo gigantesco para ver se a gente tava dando conta de tudo. Era o lanche da manhã, o lanche da tarde, né? O casaco, tudo, né? E aí, ao mesmo tempo, deixamos elas na escola e a gente se olhou. Tá, e agora? Tipo assim. E aí a gente saiu pra almoçar, eu e ele, que acho que fazia 3 anos que a gente não tinha um momento assim, só nosso, assim. Sim. Tipo, almoço, né? Não é nenhuma festa, não. É um almoço. E aí, ao mesmo tempo, a gente começou a conversar muito sobre, né? Até que ponto, daqui a pouco, a gente não tem que abdicar um pouco mais de não estar com elas, pra quando estiver... né, estar ali, porque senão a gente fica tão imerso nesse automático, o da fantasia, o do cabelo maluco, do lanche disso, coletivo, né? Então, assim, de que maneira também a gente vai buscando esse equilíbrio? Sim, exatamente.
Eu tinha uma idealização, assim, também de participar muito, como ele também foi me desejado, a gente teve ele um pouco depois, a gente já estava bastante tempo junto. Tinha essa coisa, assim, de a gente estar sempre com ele, de fazer tudo com ele, de levar ele a tiracolo para tudo, e se ele ficava um pouquinho com as avós, eu custei a me desvencilhar, assim, né? Só depois de muito tempo. E eu me dei conta que eu comecei a ficar mais irritada, com menos paciência, ter mais conflitos internos. Eu comecei a pesar isso também já faz um tempo, tipo, mas será que eu preciso ficar tanto assim com ele? Será que eu não tenho que desapegar para ter mais momentos de qualidade? E isso funciona e funciona até hoje. Porque, tipo, sei lá, sábado passado ele ficou a tarde toda com uma avó e no outro dia ele ficou com a outra. Eu fiquei, tá, mas a gente não ficou quase com ele. Quando ele chegou em casa, nós estávamos os dois atirados no chão para brincar com ele. Se a gente tivesse passado todo sábado, todo mundo, a gente não teria montado um mega quebra-cabeça ou ter feito uma brincadeira, porque a gente já tá assim, sabe? Tá, filho, vamos lá. Então, assim, a gente também tem idealizações contrárias da maternidade, né? De que é importante estar sempre muito presente. Então, assim, é uma equação que é difícil, assim. É que eu acho que a gente está muito mergulhada e tentando e olhando para isso. Acho que isso que é o importante, isso que é o diferencial, assim, de que a gente não quer ser perfeita, mas a gente quer estar ali da melhor forma. Mas não tem que estar todo o tempo, eu concordo contigo. E eu cheguei já a essa conclusão há um tempo. Estar todo o tempo pode ser tempo de não tanta qualidade. Assim, Exato, né? exatamente. Eu fico pensando muito na eu criança, né? E na relação da minha mãe, no maternar da minha mãe, né? Com os filhos. E a minha mãe sempre trabalhou muito, né? Sim. E eu sempre pensava, eu não quero ser essa mãe, né? Minha mãe é maravilhosa em muitos aspectos, mas eu, durante a adolescência inteira, eu pensava, né? Que a minha mãe não teve tempo pra mim, né? Aquela coisa que vem muito, assim, que ecoou o tempo inteiro. E depois, né, fiz 5 anos de terapia só para lidar com a relação mãe e filha, né? E hoje é a melhor do mundo, graças a Deus. Boba Beth, maravilhosa, que já teve aqui também, foi um baita episódio. Mas isso, a minha mãe trabalhava muito. E aí, um dia eu cheguei em casa e a Tereza me olhou, e já tinha a Teodora, e ela disse, a mamãe só trabalha e quando chega, cuida da Dodó. Pesado. Tia, aquilo ali foi uma Pobre mãe. faca no peito. Sabe? Porque eu ainda dou aula à noite, né? Então, muitas vezes, elas estão chegando do colégio, eu dou um beijinho na mamãe e já saio. Elas entram por uma porta, eu saio por outra, né? E chego, volto, elas estão dormindo. Então, também fiquei pensando muito nisso, assim, né? Até que ponto essa reprodução do que eu não queria, ela está acontecendo ou não, né? Mas como é difícil também a gente se descolar e tentar enxergar isso de fora, né, Josi? Tu sabe, Fran, que eu me pego, né, obrigatoriamente pensando e avaliando isso. Porque eu entendo que eu trabalho num ritmo muito intenso. Acho que nós as três trabalhamos num ritmo muito intenso. E do quanto a minha conduta com a Lua, ela precisa ser coerente com tudo que eu digo para ela. Porque eu não posso falar para ela, filha, quando a mamãe chegar do trabalho, a mamãe vai ficar contigo, se eu vou precisar responder 10 mensagens que estão pendentes. Eu não fui coerente. Ou então, filha, final de semana, nós vamos passar todo o final de semana como carrapatinhos, tá? Que é o termo que ela utiliza. Se no final de semana eu for me perder, né, com as demandas da casa. Porque eu sempre vou ter coisas para fazer. A gente sempre tem alguma coisa para fazer. E às vezes a vontade de fazer nada. E um nada sem nenhum constrangimento. Então, eu me pego pensando o quão importante é para os nossos filhos, para o Rafa, para a Tetê, para a Dodó, enfim, para a Lua, saber, né, que nessa geração a gente pode, sim, desempenhar múltiplos papéis. Hoje de manhã eu falei para a Lua, filha, a mamãe também sente a tua falta. Tu é muito importante na minha vida e em algum momento tu também vai querer correr muito atrás dos teus sonhos e eu vou estar muito do teu lado. E eu não quero que tu faça isso com nenhum sentimento de... Eu converso com a Lu, conversas mega profundas. E ela super me apoia e ela me disse, mamãe, não precisa pedir desculpa, eu te amo muito, no final do dia a gente fica juntas. Mas é óbvio que eu vou sair muitas vezes com o coração apertadinho. Mas tá bem, se eu me dispus a sair de casa e trabalhar, então que eu trabalhe ali com toda a consciência do mundo, com toda a responsabilidade, para que quando eu saia, eu consiga estar com ela e com ela de fato. E eu sempre sinalizo que o WhatsApp, para mim, nossa, eu chego a me esquecer de responder mensagens, exceto se for urgência. Porque se eu me dispus a ficar com a minha filha em certos momentos, eu preciso ser coerente. Eu preciso que ela entenda essa linha de coerência. Perfeito. Mas é óbvio que é super desafiador e eu preciso intencionar isso com uma certa frequência para que...
Não escolhe. E o contrário também, né, Josi? Vamos supor, a gente hoje, nossos filhos estão no mesmo colégio, tem câmeras, né? A gente também não tem como estar no trabalho, por exemplo, sou professora, tô em sala de aula, eu não tenho como ficar abrindo a câmera o tempo inteiro, que aí também não é justo com os meus, né? Nem posso. Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender também esse tempo, né? Que a gente vai disponibilizar para cada coisa. E só que a gente sempre priorizou tanto o trabalho, que é como assim não responder uma mensagem? Sim, não vou responder, porque neste momento, né, estou com a minha filha, com as minhas filhas, com o meu filho, enfim, né? Então, mas durante muito tempo, essa cobrança em relação ao trabalho, a demanda e a produtividade também, né? Sim. Incessante, assim. Mas não, eu acho que a gente tem que, como se fosse abrir gavetinhas e fechar outras, Sim, assim, sim. né? E conseguir separar isso bem, assim. No início, assim, da maternidade, eu me senti pouquíssimo acolhida por outras mães. Até a gente tinha um grupo de mães que eu não me senti nada acolhida. E nada com ninguém, assim, mas porque a busca da perfeição, e todas nós passamos por isso, né? De ser perfeita, de fazer tudo certo, de qual é o melhor método para comer. O BLW, gente, pelo amor de Deus, pesadelo W, um negócio horroroso. E aí eu comecei a falar com amigas e com outras pessoas desse meu jeito, assim, mais despojado, e mais falando assim, gente, mas isso é um caos, pelo amor de Deus, a introdução alimentar é a coisa mais horrível. E aí tu começa a ver, as outras mães começam a falar assim, é verdade, eu passei por horror. E aí as mães começam a ter voz também, porque as próprias mães se calam nessa busca, que às vezes pode ser por autoestima, a Josi pode nos dizer melhor, pode ser por questões psicológicas, ou buscam ser uma mãe melhor que foi a sua. Mas essa cobrança, eu nunca me esqueço que eu vi um vídeo de uma mãe que disse assim, eu sou uma mãe que grita, prazer. E eu disse, gente, eu também sou uma mãe que grita. E assim, poxa, te dá um alívio, porque as mães todas, elas dizem assim, você não pode gritar, a criança vai fazer birra, e você vai... A gente tenta a tal da educação positiva, mas a gente tem que estar positiva, né? E será que a gente está sempre positiva? Será que isso é possível? Muito bom. Então, essa cobrança, eu saí desse lugar, mas o que me deixou segura foi ter essa sororidade com outras mulheres. E eu também passo isso para elas. Tipo, a vida é isso, meu. Halloween é um pesadelo, né? A gente tá sempre correndo, a gente tenta ali os momentos, aniversário também, a gente tenta acomodar tudo. E o que tu curte disso? Mas tem outras pessoas passando por isso. E não é esse cenário de que é o melhor jeito de dormir, o melhor jeito de acordar. Cada um tem um jeitinho. Eu achava que o Rafa tinha vários problemas. Ele não dorme direito, ele não acorda direito, ele não mama direito. Mas isso é muita informação em cima da gente, sabe? E para mim o que foi mais libertador foi outras mães que, assim como eu, como nós, tipo assim, a vida como ela é. Aí eu digo, ai, ufa. Não tô sozinha, Mas sabe? agora eu fiquei pensando... eu sou muito real, assim, com as pessoas que me acompanham, no meu trabalho, enfim. Daí, às vezes, chegam mães no consultório, numa primeira consulta, e elas me falam com constrangimento absurdo, tá? Uma me disse assim, Josi, eu nem sei o que tu vai pensar sobre isso, fico até com vergonha. Mas o meu filho, ele tem 1 ano e 3 meses e dorme comigo ainda. Eu tô tentando, tá? Aí eu falei assim pra ela, bom, então assim, olha, se pra ti te tranquiliza, a minha filha tem 3 anos e 3 meses e ela dorme comigo. E quando tu descobrir essa forma, tu me avisa. Porque eu também não tô muito livro. E assim, olha... Sendo muito sincera, tá? Eu acho que vai ser importante no momento ela dormir no quarto dela. Mas nesse momento, eu preciso dormir muito bem minha noite. Ela mama. O Anderson não está incomodado, eu não estou incomodada e funciona pra minha família. Funciona pra vocês, então, é isso aí. O quanto as pessoas têm uma idealização da vida do outro, muito. Né? Da introdução alimentar, da forma certa de tu educar. A educação positiva, ela é lindíssima, ela é incrível e muito benéfica, mas é extremamente desafiadora, porque nós também possuímos as nossas desordens. E é muito difícil a gente conseguir se regular. Esses dias, com essa função da Gonçalves trancada, eu falei pra Lu, assim... Filha, a mãe vai ser bem sincera contigo. A mãe não... Acho que não vou conseguir te levar na aula. E é isso. A gente vai ter que voltar pra casa. Tá? Eu não vou ficar brigando no trânsito. A mãe tá com vontade de gritar. E ela disse, mãe, então a gente vai gritar. Eu vou contar. 1, 2, 3. E ela deu um grito enorme. E eu gritei também. Ela, tá bom, mamãe. E que fantástico, sabe? Perfeito. Os nossos filhos também precisam nos enxergar como pessoas imperfeitas. Exatamente. Para que eles não tenham uma fantasia de que só são, né, merecedoras de afeto, de amor, quando fazem tudo com excelência. Porque não é verdade. Claro que não. Nós somos muito imperfeitas, inclusive, né? O tempo inteiro. E só compartilhando contigo, Josi, a questão da Gonçalves fechada, né? E o caos para chegar na escola. Eu com 2 dentro do carro. Geralmente a Teodora, né, na ida pra escola dorme, né? E eu desço quase sempre com ela dormindo, né?
2 crianças que querem cola ao mesmo tempo, 2 mochilas e 2 lancheiras, ou seja, o caos. Só sendo uma mãe polvo pra dar conta de tudo, e eu não sou, né? E aí, fechada com salve chaves, tentei, né, acessar ali, porque no grupo das mães já tinham colocado que dava, que estavam, né, permitindo, beleza. O azulzinho não me deixou passar, tá? E aí, só que nisso vem o tal do chefe da obra, né? E começa dizendo, não, porque agora não dá mais, tu tá estragando o asfalto. E o azulzinho queria deixar eu passar, e o tal do chefe da obra não queria deixar eu passar. E eu comecei a me exaltar com o chefe da obra, né? E comecei a falar, moço, eu estou com 2 crianças, um bebê de colo dormindo. Eu não tenho como deixar o meu carro aqui e levar as 2 ao mesmo tempo. Eu não tenho como deixar uma trancada dentro do carro, ir lá e voltar. Resumindo, tá? O azulzinho se disponibilizou a me ajudar a levar a Teodora até a escola. E as mochilas. Mas nisso, o mais engraçado foi que a Teresa, ela não me vê gritando muito, porque eu tento muito, assim, né? Na minha casa nunca teve grito, e eu tento muito, assim, não explodir na frente dela. Longe, com certeza, né? Mas na frente, não. E eu gritei com o homem, né? E aí ela disse assim, chegou em casa e falou, papai, tu não vai acreditar. A mamãe gritou com o cara, e gritou, e ela tava muito furiosa, porque ele não tava deixando a gente entrar, e a Dodó tava dormindo, e ela não ia conseguir. Resumindo, Entendeu toda a história. ela entendeu tudo, e ela reproduziu tudo, e contou pro Leandro, assim, com riqueza de detalhes, né? E como é importante, né, a gente também, em situações reais, se posicionar, porque aí não, vai ser aquela mãe que não, pra dar o exemplo pra filha, não pode, porque as crianças estão juntas. Não, né? Sim. Alguma coisa escapa, né? E tudo bem também, né? E que bacana a gente conseguir reconhecer quando escapa de uma forma inadequada, conseguir pedir desculpas, né? Porque na nossa casa, eu acho que eu consigo conduzir as coisas de uma forma geralmente muito leve, muito tranquila, tá? Isso é um problema, não tem uma solução, tá bem, já descarto. Tá? Fazer um escalda-pés, qualquer coisa. Mas... sinceramente, às vezes quando tem muita coisa pra fazer, eu acho que o melhor é um escalda-pés. Boa. Tá? Depois eu me organizo mentalmente e vejo o que eu faço. Depois Dica faça a aí. receita, Fica a Josi. dica em casa, mãe. Mas se eu errar na frente da Lua, e quando eu erro na frente dela, eu digo, bah, filha, me desculpa, não foi uma conduta adequada. Mas, como eu te digo, a gente desregula às vezes, tá tudo certo, eu vou tentar fazer alguma coisa. Então, pra me regular, seja sair do ambiente, tomar um chazinho, ficar em silêncio, fazer o que for, né? Mas pra que elas saibam, pra que eles saibam que é inerente à existência. Nós não somos heroínas, né? A gente não deve se colocar nesse lugar, porque isso não é saudável e nem se sustenta também a longo prazo. Perfeito. Já tu tava falando sobre isso e eu tava pensando aqui. O meu pai sempre me disse que a gente não adiantava pedir desculpa. Tu tem que não errar pra não Nossa, pedir que desculpa. difícil. Tá? Meu pai sempre me falou isso. E eu sou uma pessoa, até hoje, que pra mim é muito difícil pedir desculpas. Muito difícil. Né? E o Leandro convive comigo todo dia, né? Sabe? E aí, muitas vezes, ele diz que ele pede desculpa por uma briga que, enfim, né? Pra eu entender essa dinâmica, assim. Porque eu digo que é o meu maior defeito, com certeza, assim, que eu enxergo, né? É essa questão que tem muito a ver com orgulho, eu acho, né? Que meu pai parece que enraizou isso em mim, assim, muito forte. Nada a ver com a minha mãe, não, pelo contrário. Minha mãe é totalmente o oposto. Mas meu pai me deixou isso muito forte. E eu, com as gurias, eu tento ser totalmente o contrário, né? Porque eu falei, não, tá na hora de quebrar, né? Tô 39 anos, de quebrar esse ciclo, né? E de tentar com elas fazer diferente. Porque como é importante a gente pedir desculpas, né? Então, pra Tereza o tempo inteiro, assim, que já entende um pouco mais, né? E aí, às vezes, o Leandro só me olha, assim, né? Tipo, né? Porque é um exercício muito forte, assim, né? Tu tem uma vida inteira que, na verdade, tu foi ensinada que aquilo ali tu não tinha que fazer. Entendeu? Então, não adianta pedir desculpas. E aí, tu engolia aquilo e aí tu aprende o quê? A não falar. A não pedir. E aí, daqui a pouco, vem a maternidade, puf, né? Tu tens que te desconstruir. E aí, falando nessa desconstrução, eu já queria puxar um outro gancho, que eu falei um pouco de mim, né? Mas um outro gancho, que é a relação do cuidado materno, assim, né? Agora, eu acho que nós 3 aqui, na verdade, muitos também do que nos assistem aqui, enfim, a gente está num lugar muito privilegiado, né? De condições financeiras, de rede de apoio, de uma série de questões, assim, né? Mas como, e mesmo estando neste lugar de privilégio, né? Como é difícil ainda a questão do cuidado em si materno, né?
O Leandro já veio aqui, né? É um pai, assim, excepcional, né? Um marido maravilhoso. Porém, o cuidado materno, ele é completamente diferente. Seja pela teta, né? Porque mama, porque não mama. Enfim, não sei. Né? Saber quanto tem que mandar de lanche, a cor do laço que gosta de usar, sei lá, entendeu? Sim. A sobrecarga materna, ela ainda é muito maior. Sim. E eu queria que vocês, né, falassem um pouquinho sobre isso, assim, como é que funciona lá na casa de vocês. A gente tenta lá em casa fazer uma divisão, assim, tem coisas que ele tá com uma mania que ele só quer fazer comigo, tipo, ele só quer que eu dê a comida, ele só quer que eu dê o banho, mas eu sei que são fases, então o Roberto às vezes fica chateado, ele só quer brincar contigo, só quer fazer, mas aí daqui a pouco se eu saio, eles ficam numa boa, né, e vai se alternando, assim. E isso, quando eu amamentei até os 2 anos, isso foi mais difícil, assim, porque realmente era tudo comigo, dormir, não sei o quê, enfim. Eu acho que a gente vai achando, assim, maneiras, mas eu acho que o que a gente estava falando também sobre o real, assim, que eu já me culpei muitas vezes por estar exausta e sem paciência, né? Mas depois eu fui vendo também, falando com outras mães de outras realidades, que a falta de paciência e a exaustão é porque tu tá ali. Presente. Dando o teu sangue, dando o teu suor ali, da maneira mais, às vezes, sei lá, pode ser até irresponsável, fazendo coisas que nem deveria estar fazendo, mas tu tá ali, entregue, inteira. Então, eu acho que maternidade é essa entrega, assim, maluca, que a gente não sabe de onde vem, para onde vai, mas que a gente vai que nem um trem descarrilhado. E sempre, no fundo, a gente sabe o que é melhor para eles, né? Sempre. E eu acho que os maridos, nossos companheiros que são super parceiros e dividem tudo para nós, com a gente 50-50, né? Não tem essa coisa assim. Eu acho que eles devem sentir em algum momento também, tipo assim, mas eu queria poder fazer isso. Então, eu acho que eles, né, ajudam de outras formas, com outras coisas. Tipo, na madrugada, sempre o Roberto que vai. Eu já tô exausta porque eu que fiz ele dormir, ou alguma coisa assim. Então, tem algumas divisões que minimizam isso. Só que essa sobrecarga, a gente também, se a gente não tem ela, a gente também não confia em terceirizar. A gente, no fundo, a gente quer ela. A gente atrai, a gente puxa. Mas eu é que sei como é que ele vai ficar bem vestido. Mas eu não sei se você sabe. Claro, eu confio inteiramente na minha sogra, na minha mãe. Elas sabem também o que é melhor pra ele. Mas é tudo assim, ó. Ele tem que dormir às 11 pra fazer a soneca das não sei o quê. E elas respeitam tudo. Então, mas eu fico aqui, dormiu? Dormiu? Isso eu faço porque eu quero. O Roberto não fica nessa pressão de dormir. Ele diz, ele vai chegar bem na escola. Não, porque se ele não se deixar, ele vai dormir à meia-noite. Nós vamos surtar. Então, isso eu acho que é uma sobrecarga, assim, que eu não sei se a gente teria como fugir, porque no fundo a gente não quer terceirizar, a gente quer que a gente sabe ali o mundinho deles, alguma coisa que ninguém mais sabe. Mas pode estar sendo prepotente da minha parte, mas eu tenho essa sensação, assim, a gente tem uma coisa ali que é dessa ligação, assim, mãe e filho, que é a gente, e não tem nenhum problema se alguém quiser fazer pra gente, mas a gente vai saber pelo menos direcionar, né? Tipo, mas justo também, né? A gente carrega 9 meses, né? A gente cria os órgãos, a gente não né? precisa nem ter vergonha disso, né? Mas justíssimo. Né? Eu penso que nunca vai ser 50% e 50%, assim, exatamente 50% e 50%. Eu acho que às vezes é 45 e 55, daqui a pouco 60 e 40, 70 e 30, daqui a às pouco vezes é 90 e 10, às vezes é 90 e 10. E a gente pode estar nos 10. Né? O que a gente tem que ter é esse entendimento, como a Gabi disse, assim, ó, o ideal é que a gente divida. E o dividir proporcionalmente ao que é viável para cada um naquele momento. O Anderson fez uma cirurgia há pouquíssimos dias. E tá sendo super desafiador, assim, porque ele não pode pegar a Lua no colo. E a Lua tá super entendendo isso. Mas daí eu que preciso levar todos os dias, e eu que preciso buscar todos os dias. E pra brincar, ele tem que tentar brincar sentado com ela. Daí eu fico pensando no quanto, muitas vezes, a gente acaba nem conseguindo visualizar que outras coisas aparentemente pequenas são representativas e aliviam a rotina, né? Acredito, né, que isso é toda uma construção para que nós tenhamos esse olhar, uma construção biológica, social, cultural, para que a gente acabe centralizando. Nós somos centralizadores. Eu acho que a gente busca flexibilizar. A gente busca, tá? Estamos cientes e buscamos flexibilizar. Mas, em regra, eu gostaria muito que a Lua fosse com aquela saia, que fica muito bonita com aquela blusa e que combina com aquela sandália, com aquele tênis. E a meia. E a meia. Mas daí eu penso, Josi, assim, olha, tá tudo certo, não tem
ter nenhum problema, ela pode ir assim. Mas internamente, eu fantasio que poderia ser de uma outra forma. Sim. Né? E daí é todo um discurso interno para ajustar e para respeitar também o outro. Porque a gente, muitas vezes, não permite, né? Não dá espaço. E, em alguns momentos, em algumas dinâmicas familiares, né? O marido reforça isso. Porque daí acaba também sendo confortável não saber o que fazer e o como fazer, porque daí tu precisa ensinar, e ensinar também desgasta. Cansa. E daí isso eu penso muito em consultório, sabe? Do quanto alguns maridos não se sentem pertencentes àquela dinâmica, mas não têm uma conduta minimamente compatível com um homem adulto, funcional, para gerenciar isso tudo. Sim. Lá no início, a Tereza tinha 1 ano e pouquinho, eu acho. Uma vez o Leandro... Não, ano pouquinho não, acho que foi até antes. E o Leandro me disse alguma coisa que tava, me ensina. E eu falei, mas eu também tô aprendendo. Sim. Né? Então, assim, estamos juntos nessa, assim, né? Nem me lembro sobre o que era, mas eu me lembro direitinho, assim, que ele... Tá, mas então me ensina, o que eu tenho que fazer? Não sei, eu também tô aprendendo a ser mãe, né? Então, assim, tem muito disso também. E aí vem aquilo, né? Ah, então se eu tiver que ensinar, eu já vou lá e faço, que é mais fácil, né? E eu penso em coisas muito básicas, assim, por exemplo, vamos supor, vamos sair com elas, final de semana tem que fazer uma mochila, né? Por exemplo, tá? Então eu já tenho que pensar se tem que levar qual body que eu tenho que levar, que vai que sujo de cima, mas já tem que combinar com a calça de baixo. E aí, daqui a pouco... Você tem que levar termômetro para elas se né? doentes, Se tiver as duas com febre, e aí daqui a pouco, por exemplo, se a gente voltar muito tarde, elas já voltarem dormindo, já tem que levar o pijama, né? E qual pijama? Será que tá meio frio, vai ter que ligar o ar ou não? São coisas micro, tá? Mas só que é isso que vai compondo a maternidade, né? Acho que é uma sobrecarga mental que desafia. É tudo que tu fica pensando, tá? Nem é sempre o que tu executa. Porque daí, hoje, eu já pensei que ela tem que trocar de shampoo, porque o shampoo não tá funcionando no cabelo crespo dela. Aí o shampoo de qual linha vai ser, porque eu já tentei algumas. Tá. E daí eu vou ter que ter um creme que combine com aquele shampoo. E eu vou ter que pensar em qual dia, em qual momento eu vou lavar o cabelo dela pra fazer a texturização, porque eu também tenho que fazer no meu. Então, dependendo da temperatura, porque estiver mais úmido, vai... Nossa... A conta não fecha, sabe? Pouco provável que o Anderson vai ficar pensando em qual linha de produto. Sim. E daí entra também a questão do 50-50. Eu entendo que amamentar, tu já extrapola. Não, já Saiu dos 50%. Já cumpriu tua meta aqui, ó. Né? Então, é conseguir ter esse entendimento, reconhecer tudo que é feito, porque é feito muito, e entender que a gente não vai conseguir equilibrar os pratos. Quando alguém me pergunta como eu faço para equilibrar, eu digo que eu não equilibro e que eu tento lidar com isso. Desequilibrados. Mas é isso. A gente vai conseguindo, eu acho que desapegar, assim, eu fui desapegando, deixando as avós cuidarem, deixando, né, até aceitando os cuidados do Roberto como eram. É diferente. Quando ele fica sozinho com o Rafa, é diferente de quando eu fico sozinha com o Rafa. A rotina vai estar ali, ó. Sim. Pá, Grande general, quartel. Vai estar assim, vai dormir e quando tá com ele, você vai comer um pão de queijo a mais, que depois não vai jantar. Se não tivesse comido esse pão de queijo. Só que aí, é isso que a gente tá tentando aqui, talvez. É assim, tá, mas e o que tu curtiu, então, disso? Exatamente. Dele comendo, dessa roupinha bonitinha que tu botou. E, né, e eu tinha também uma coisa também de tirar foto, de registrar Aí eu os queria momentos. falar sobre a foto também. Agora tem bem menos fotos do Rafa na meu rolo de câmera. E não é porque ele não seja lindo, maravilhoso, meu filho. Mas é porque eu acho que eu tô olhando muito mais pra ele do que tô fotografando. E isso foi uma coisa que o Roberto também me ajudou. Ele disse, tia, vamos viver esse momento, não tira. Eu disse, tá, mas e quando é que ele vai estar de novo com esse body, com essa bochecha, com esse cabelo? Agora eu tive as fotos deles pequenos e vi assim, ainda bem, né? Que eu tirei. Só que agora eu já não quero tanto isso. Eu quero mais estar participando daquele momento, porque ele vai estar, né, ou ranhento, ou cheio de barro, ou pisando numa poça, ou esses dias ele estava cheio de areia do vaso, botando na reta escavadeira dele. E eu digo, podia fotografar. Não deu tempo. Foi para mim. Aí eu chamei o Roberto, vem cá ver. Isso tem sido um exercício também. Claro, a gente pode perder isso ao longo, mas tem tanta foto dele já que aquilo vai ficando perdido, que será que eu não tenho que... Essa foto não tem que ser mais real, assim, eu também eu saio um pouco do assunto, né? Mas também tô nesse movimento, assim, de... Né? Além de conseguir terceirizar, também terceirizar para mim, assim, tipo, tá, eu não preciso ser também a que tenha foto de tudo. E eu tinha aquela coisa com os grupos da família, tinha que ter a foto. A foto que ele tá assim, a foto... E a família pede, tá, mas também ninguém morre se não tem a foto dele no Halloween. Aí tu fica mais preocupado em tirar foto dela. Então, isso também é uma cobrança, assim, de que, mas eu botei essa roupinha e não serviu para nada. E vocês que são mães de menina, pelo amor de Deus, os looks perfeitos, maravilhosos. Mas, às vezes, para tirar uma foto, elas vão ficar bravas, eles vão ficar bravos. E aí, isso dá um
um abraço e curte e deixa a foto, outro dia tira quando ele estiver de bomba. Mas isso também é um processo, sabe? Tudo é uma coisa que eu olho assim pra trás e vejo, gente, como eu era uma mãe diferente. Imagina, ele tem 3 anos, parece que ele tem 15 anos. Mas eles como eram eu era pequenos, né? diferente, como eu valorizava outras coisas, assim, a gente vai mudando muito, né? Ô, Gabi, tu sabe que a função da foto, eu me lembrei muito no Halloween, que a gente tava conversando, né? E aí veio exatamente a questão disso, assim, tá, mas não consegui tirar foto direito delas, de bruxa, disso, aquilo, não sei o quê. Mas parece também que se a gente não tira, a gente vai esquecendo, porque aquilo foi tão rápido, tão corrido, né? E aí depois elas já chegaram dormindo e com sono, e se a gente não registra, parece que não viveu. Sim, E aí eu fiquei pensando muito, assim, no meu papel, né? Também aqui nas redes sociais, né? Porque tenho, né, esse perfil que tô ali compartilhando. Claro, assim, que fique muito claro. Agora eu até vou olhar pra câmera aqui. As pessoas às vezes me dizem, ai, mas é tanta exposição. Eu, sim, tanta exposição de 1% da vida. Porque os 99% da vida real, eles estão no bastidor, né? Sim, Fato. sim. Mas esse 1%, ele me dá uma demanda de registro. E de foto, e de vídeo, e, né? E é infinito. E aí, mas esses looks elas ganharam da marca tal, então eu preciso, né, fazer a contrapartida, eu preciso mandar uma foto, eu preciso... E eu, então, assim, o meu celular sempre, né, muito cheio, mas a Tereza tá num momento em que ela fala assim, eu não quero tirar foto. Ou daqui a pouco eu faço um story. Hoje ela disse, eu não tô aparecendo. Depende do dia, então, né? eu tenho muito mais respeitado esse tempo dela, assim, sabe? A Teodora ainda tá só ali de boa, né? Mas a Tereza tem falado muito, assim, ou, tipo assim, me gava, ou não quero, né? E também isso acho que é muito importante, tá tudo bem, assim, né? Depois bota de novo a roupa, enfim. Mas esse movimento também, e de gravar tudo, não. Aquilo, eu tô assim, gravo 3, 4 segundos, vou ter aquele registro, deu, entendeu? Vídeos pequenos também não faço, mas vídeos Não. de toda uma conversa. Que cada vez que eles estão brincando com brinquedinho, a gente quer filmar, que é a coisa mais fofa do mundo, imagina, né? Falam tudo errado. E outra coisa também, e aí é um processo bem grande, assim, meu, né, da minha rotina. Eu praticamente nunca tô fazendo e postando, porque não dá tempo. Então eu vivo, registro alguma coisa que dá pra registrar, em algum outro momento, né, vai postando. Aí esses dias teve um amigo meu que disse assim... mandou uma mensagem, posso dar uma chegada aí, vi que tem uma baita mesa. Eu falei assim, sim, isso é da mesa semana passada, sei lá, agora mesmo comendo direto da embalagem, qualquer coisa. Então tem muito disso, assim, dessa vida, né, que nas redes sociais elas são uma vida perfeita, só que assim, aquilo ali tu já tá comendo a comida congelada do outro dia, entendeu? A comida requentada. E pra nós que a vida é um caos, tipo, os momentos que a gente consegue fotografar, bom, aquilo ali realmente tá no momento de paz, mas dentre muitos de caos, né? Tudo que aconteceu pra chegar até ali, né? Sim, é uma rotina fit, é uma rotina assim E, gurias, uma outra coisa que eu agora tava pensando, quando tu falasse assim, da gente se reencontrar enquanto mulher, né? Vamos puxar um pouco agora a nossa... Tentar se descolar um pouquinho, né? E eu acho que se reencontrar... não existe um reencontro, né? Porque a gente é outra pessoa. É outra pessoa. E isso, assim, muito, muito. O corpo é outro, a cabeça é outro, o cabelo até é outro. O pé é outro. Meu pé creceu depois da maternidade. Não Sério? Sei dizer, sim. A vida inteira eu usei 35, hoje meu pé é 36, ponto. Sapatilhas e coisas que eu tinha antes tive que dar, porque não me serve mais, né? Então isso, assim, né? Não é um reencontro, é uma nova mulher. E aí, que mulher é essa? Eu fico pensando, tá, sobre o meu possível reencontro, né? Que tanto é dito, porque nos é dito, né? Que tu tem que se reencontrar, e que tu tem que voltar a fazer as coisas que tu gostava. Mas muitas das coisas que eu gostava, eu não gosto mais. Nem as roupas que eu tinha antes, eu passei a gostar, porque foi um baita desafio pra mim. Exato. Me reencontrar no meu novo corpo, nas minhas novas formas. Eu nem falo sobre circunferência, mas me enxergar a percepção. Circunferência, não, porque não é questão de circunferência, necessariamente. Pra eu colocar um vestido, tem que ser um vestido que o aluno tá comigo, porque senão ela vai querer vou precisar amamentar. Claro. Então, o quanto eu tenho tentado, né, descobrir coisas novas que fazem sentido nesse momento, sabe? E de respeitar isso. Aquela época da minha vida foi uma época muito bacana, que eu fazia coisas muito legais. Atividade física, tá? Eu conseguia treinar todos os dias. Eu só não treinava no domingo. Eu tinha marmita. Agora, para eu ir na academia, eu tenho que calcular milimetricamente cada segundo. Porque se alguma coisa não sair como planejado, não vai rolar. Hoje, Gonçalves Chaves não foi academia. A minha alimentação tá bem, né? Eu tento me alimentar de uma forma bacana, mas às vezes eu já peguei, tá? Um fandangos e uma coca pra comer no carro, no caminho, pra chegar em casa,
Então, assim, olha, eu penso muito no quanto é importante eu respeitar o momento de agora. A gente fala muito, né, que os nossos filhos nunca mais terão essa idade, mas eu também nunca mais vou ter 39. Eu nunca mais vou estar nessa fase profissional. Eu nunca mais vou viver coisas que eu estou vivendo agora. Então, também que eu viva de uma forma respeitosa. Não equilibrada, né, porque... E nem plena, porque não vai rolar. Mas de uma forma respeitosa, né? Verificando o que faz sentido, buscando manter e retirar tudo aquilo que é distração. E isso muda hábitos, primeiro muda muita coisa internamente, né? Depois, no externo, assim, mudam os nossos hábitos. Mudam os lugares que a gente frequenta. Mudam os amigos, né? Esse é um grande ganho. Que todo mundo falava agora, a gente entende. Né? Os melhores amigos da vida adulta são os que a gente faz. Né? Na maternidade, na paternidade, isso é muito legal também. Os assuntos, o que a gente consome, o tipo de conteúdo, tudo. Sim. Porque a Josi fez esses dias um story muito bom, né? Que era do café com a unha. Ai, sim. Ah, maravilhoso. Desculpa, mas assim, a maquiagem super rolou, tá? Mas a unha... A maquiagem não rolou. Tá, não, e é isso, tá? É uma pena, mas... Conta do teu story, aquela reflexão que foi muito boa, então conta das pessoas. Eu ia postar um stories falando sobre saúde mental, falando sobre a rotina no consultório, sobre essas questões. Quando eu tirei a foto, eu me dei por conta que uma unha tava quebrada, eu consegui lixar ontem de noite, mas uma unha tava quebrada. E que é inviável. É inviável fantasiar que eu vou manter as minhas unhas feitas, que eu vou manter maquiada, que eu vou treinar todos os dias e que eu vou me alimentar super bem, que eu vou dormir 8 horas. Não vou! Então, de tudo que eu precisava fazer naquele dia, as unhas eram importantes, mas não eram a prioridade. E é isso, tá? Eu não vou ficar me torturando, nem achar que isso me desqualifica enquanto profissional ou como mulher. A gente acaba colocando o nosso valor, né, no nosso trabalho, na nossa estética. Acho que são coisas importantes que devem ser vistas, mas tá bem, nem sempre é possível. E é isso. Cada uma de nós, com certeza, abdicou de algo que gostaria. Hoje, pelo menos uma coisa a gente abdicou. Eu era feita as unhas. Não, eu corria e sempre fiz muito exercício, fazia 6 vezes por semana também, tive uma fase assim super... E malhei toda a gestação, minha gestação foi assim, exemplar, não sei o quê. E aí, quando ele fez 2 meses, eu já voltei a correr, já voltei pra academia. Só que eu não dormia, né? Literalmente não dormia nada. E meus hormônios totalmente diferentes, e eu querendo... Um zumbi correndo, e o Roberto dizia, você tá correndo da gente, né? E aí, desesperada e também muito influenciada por essa coisa de que eu tinha que voltar, de que eu não podia ser só uma mãe que ia me abandonar, que ia deixar todas as minhas coisas, ia ser aquela mãe que vira só mãe, que isso também tem um preconceito, né, social. Aquele grande público que a gente não sabe quem é, né, mas que tá ali nos julgando, mas que tem o tempo todo. Quando a gente descobre que ele não existe, né, a gente fica mais tranquila. E aí foi numa sessão de terapia com a minha terapeuta que ela disse, Gabi, mas tu não quis tanto ser mãe. Por que tudo bem, tu tá sendo mãe agora, tu não tá na tua melhor performance da corrida e nem do exercício e nem talvez da tua vida como mulher, mas como mãe, curte isso. Perfeito. Foi uma baita construção que tu teve para chegar até aqui, né? Tu foi mãe com 38 anos, não teve problema nenhum para engravidar. Olha quantos ganhos tu ser saudável tu teve. Por que tu quer ter o ganho assim até o fim, né? E tu continua sendo mulher, tipo, oi. E aquilo me deu uma desacelerada, uma calma e uma tipo assim, uma autorização por escrito, né? No cartório, tipo assim, tu pode ser normal, além de não estar fazendo as outras coisas e nem conseguir, porque tu tá amamentando, tu não dorme, tu nem raciocina direito. E assim, agora não vai ser bem isso, o momento das unhas, e o tempo vai passando também, nunca vai ser, né? Mas a gente agora consegue ter uma vida bem diferente do que no puerpério, mas no puerpério foi onde eu mais me cobrei. E hoje eu penso em quanto eu fui dura comigo, e quanto muitas mães são de tipo, tu tem que voltar, porque senão, né, tu não vai ser mais interessante, vão te achar aquela mãe, né, atirada, ou, né, tu não tá olhando pro restante, mas, gente, a gente fica com as tetas de fora, parece umas índias dentro de casa, jorrando leite. Aquilo é lindo também, se for pensar. A gente lutou tanto por aquilo, pessoas que também não conseguem engravidar, quando conseguem. Poxa, isso é uma coisa muito bonita, sabe? Por que o bonito é só isso? É a unha feita, né? Então, eu consegui... Claro, eu não saía muito nas fotos, mas depois eu passei a sair, tipo, não tô na minha melhor performance, mas olha só que belezura que eu construí aqui, que a gente fez, sabe? Perfeito. Isso foi uma girada de chave, mas claro, foi com ajuda, né? Não foi sozinha, porque eu já tava assim, achando que eu tinha que voltar com o Rafa com 2 meses. Aí eu
Aí eu retrocedi Gurias, sabe bastante. que aí eu vou dar um testemunho, né, da minha segunda maternidade. Pois é, essa parte Que aí muda muita coisa, né? Claro, eu engravidei, tipo, muito em seguida. A Tetê tinha 1 ano e 1 mês, né? E eu e o Leandro queríamos outro bebê, né? Mas jamais num espaço tão curto de tempo, né? Então a gente pensava, quando a Teresa tiver uns 3 anos, tipo, agora a gente vai, né, pensar. Só que não, tudo, né, aconteceu muito antes. Mas, quando a Teresa tinha 1 ano e eu engravidei, eu ainda estava muito imersa naquele bebê, né? Claro. Mas ali já me virou um pouco da chave, assim, né? Que eu já tava meio que me preparando. Como assim? Já tô gerando uma outra vida se eu nem dou conta dessa aqui ainda. Mas a minha segunda gestação, eu me preparei muito melhor psicologicamente. E aí eu digo pra mim, enquanto mulher que estava prestes a viver o novo puerpério, né? Sim. Pra mim, enquanto mulher esposa dentro de um relacionamento, né? E pra mim, mãe também de segunda viagem, né? Então, eu me lembro direitinho, assim, eu e o Leandro, nós conversamos muito durante a gravidez da Teodora, né? Porque quando a gente tá na primeira gestação, a gente romantiza muito, né? Principalmente quando é uma criança muito desejada. Nós tínhamos perdido o primeiro bebê, aí queríamos muito, aí engravidamos novamente. Então, aquilo a gente tem toda aquela romantização por trás, que vai ser tudo lindo, maravilhoso. A gente não fala no cansaço, né? Aí tem um outro idiota que fala, aproveita pra dormir, né? Sempre falaram Sempre isso. vai Agora, ter. depois eu entendi. Acho que eu devia ter dormido. Mas assim, sono a gente não acumula, então assim, não Não adianta é nada, retroativo, né? não adianta. retroage. Não adianta nada. Mas a gente não tem nem noção do que está por vir, né? É na verdade. primeira, né? Sim. E na segunda a gente já sabe. Tem um pouco mais. Já sabe, E aí, claro que a gente não sabe que o cansaço ele vai dobrar tanto ou triplicar tanto. Mas e hoje a gente conversou sobre isso, eu e o Leandro. Nós somos pais muito menos disponíveis, né? Se for parar pra pensar, que antes era só uma, hoje são as duas, então a gente tem que se dividir. Porém, nós somos pais muito mais seguros, né? Com certeza. Porque nós já entendemos o tempo das coisas, né? Nós já entendemos que não é qualquer espirro que a gente precisa sair correndo para um pronto atendimento, Sim. né? Então, assim, estamos muito mais preparados, o que nos traz uma maior tranquilidade, né? Não que elas não adoeçam, pelo contrário, é infinito, se não é uma, é outra, ou as duas juntas, né? Enfim, mas essa dinâmica é diferente. O cansaço é maior, né? Sim. Não é mais fácil, mas nós estamos muito mais preparados, assim, o que nos deixa mais tranquilos. E a função eu preciso ser mulher de volta. Eu me lembro que eu fui fazer a unha quando a Teresa tinha 4 meses a primeira vez. A Teodora, não. A Teodora já, tipo... né? Preciso cuidar das minhas unhas. Tipo, queria fazer a unha e pronto. E fui e fiz. Porque como que eu ia deixar um bebê antes dos seus 4 meses se ela precisasse mamar? E eu ia estar fazendo a unha, que absurdo. E a outra louca correndo na doucha. Não, a outra já deu. Achando que o quê? Deu, entendeu? Então é mais ou menos isso, assim, né? Vocês ainda não são mães, não sei se serão ou não. Não, provavelmente não. Mas a função das unhas, eu consegui fazer as unhas quando a Lua tinha 10 dias. Tá. Tá Ótimo. Foi na minha casa, super. fez. Mas a minha fantasia é que eu ia conseguir manter a periodicidade. Tá bem, então tem semanas que eu Intactas. consigo fazer todas as semanas num horário fixo e tem semanas que não rola, tá? E é isso, mas eu acredito que todas nós, né, a gente acaba tendo uma série de fantasias e conforme as coisas vão se mostrando, a gente vai precisando se desconstruir em relação a essas verdades. Perfeito. Mas eu nunca vou me esquecer uma amiga minha que tem 2 filhos, né? Que sempre foi assim, que me deu mais incentivos e orientações, coisas. Ela dizia, sempre estava cansada. Eu digo, tu vê, tá sempre cansada, né? Coitada. Eu digo, que pena. E eu não entendi aquele cansaço. Depois que tu vira mãe, é um cansaço totalmente diferente. Eu até queria falar com aquele filósofo da Sociedade do Cansaço. Eu digo, não. Tem que falar com as mães e com os pais para falar sobre Sociedade do Cansaço. A gente sabe o que é cansaço. Vocês estão aí, tá correndo atrás. Então, é um cansaço que é muito mais profundo, né? A gente também... E essa Sociedade do Cansaço que fala, esse filósofo, é de que a gente está correndo atrás de uma coisa que a gente não sabe o que... A gente sabe atrás do que a gente está correndo. E eles correm atrás da gente. E, gurias, é um cansaço físico, mas é um cansaço mental muito grande, com né? certeza, com certeza. Muito grande. Às vezes, assim, principalmente final de semana, eu digo pro Leandro, né? Chega uma hora que a gente para, assim, tipo, domingo de noite, as duas dormiram, a gente se olha, é uma exaustão Que treme o mental. Aquela figurinha do WhatsApp. É uma exaustão mental muito grande. E era só um domingo. Né? Mas tem isso, assim, né? Dessa carga, eu acho, gigantesca, assim, de pai e mãe.
Guria, seguinte, né? Ficaríamos, assim, horas aqui conversando, né? Principalmente sem os filhos por perto, né? Aproveitar que eles estão na escola. Mas nosso tempo tá quase terminando, né? Eu amei o nosso bate-papo, né? Que tem outros, eu tenho certeza que a gente sempre tem reflexões, né? Muito importantes. E como... Queria agradecer, né? As duas, não por estarem aqui, mas por me permitirem, né? Essa convivência. Às vezes diária, às vezes nem tanto, às vezes um áudio, às vezes um texto. E como eu aprendo com cada uma de vocês, cada uma com um perfil completamente diferente. E super funciona. E super funciona. E de compartilhar, né? Exatamente isso. O nosso cansaço, as nossas alegrias, ver eles sorrindo no Halloween, né? Ver elas de mãozinha, que são já amiguinhas, quase dormindo juntas, enfim. Então é isso. Muito obrigada, né? Não só por estarem aqui hoje, mas por me permitirem também contribuir com a vida de vocês de alguma maneira e de vocês a minha. Eu reforço, assim, a tua fala, tá, Fran? Muito, muito, muito obrigada pela relação de vocês duas. É muito importante para mim, né? Vocês estiveram e estão do lado da nossa família, atravessando uma série de situações, uma série de desafios dentro dessa maternidade que é meio maluca mesmo. E foi um grande ganho, né? A chegada da Lu, ter encontrado vocês e poder construir uma relação. E eu espero de todo o meu coração que os nossos filhos, né, eles possam dar continuidade a isso tudo. Com certeza. Acho que já Admiro darão. muito vocês, tá? Admiro e me inspiro muito em cada uma de vocês. Ai, que Digo eu mesmo. vou chorar, senão não dá. Eu também, gurias, agradeço demais vocês as duas, assim, foi um grande presente, até inesperado, porque a gente já se conhecia, já se admirava, já achava, pô, que mães foda, que legais que elas são. Mas, assim, hoje vocês na minha vida são quase que o meu termômetro, assim. Se eu disse, tá, será que eu tô muito agitada? Vou no grupo. E aí vocês estão Vou ali validar. Vocês, né, o nome do podcast, vocês estão me acalmando e fazendo eu viver com mais presença. Isso, pra mim, é uma coisa que não tem preço. Eu acho que talvez muitas pessoas buscam isso e não têm esse acolhimento. E acho que a gente tenta dar pra gente e pra outras pessoas. Mas isso, pra mim, realmente, não tinha encontrado até agora, assim, um acolhimento tão grande de... Não, é assim mesmo, nós somos Tamo junto, é isso aí. malucas, mas vamos se acalmar ou não vamos se acalmar, vamos surtar junto. É muito importante, assim, a rede de apoio para as mames, né? Não só para os filhos. Perfeito. Obrigada, eu que agradeço. Guria, assim, uma querida, pelo lembrancinha que convite. tem os nomes da nossa parceira, Mania de Usar. Só uma lembrancinha do podcast para vocês, tá? Ai, que amor. E beijos. E até a próxima.